uma grande alegria de podermos estar aqui rezando um pelo outro, né? E agora, né, eu tinha um professor de história que ele sempre dizia assim, é tão bom falar da vida dos outros, né? Vamos contar a história, né? Então hoje a gente vai saber um pouquinho mais, né, da vida da Camila, como é que ela chegou a ser missionária, né? E ela está sendo missionária e está nessa busca, né, de levar Deus, né? Ela é uma busca para ela, mas é uma busca para nós também, né? Para você que está com algumas dúvidas, né, desta vida e da vida dela, porque, olha, eu nem conheço, vou conhecer junto com vocês aqui, alguns, né, que estão aqui vão conhecer, mas assim, nós sabemos que o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que é assim, é estreito, né, passa a voz da gente, a gente vai saber exatamente como é que é essa vida, né. Daqui a pouco vai ter um cafezinho para ela ficar mais um pouquinho. E você aí apronta um cafezinho para não dormir. Mas não vai dormir não, porque a história é tão boa, né? Vamos falar da vida dos outros, viu, irmão? Vamos sim, vamos nos preparar para falar da nossa vida, né? Então... E quem é a Camila, né? Quem é a Camila? Como se define a Camila? Já posso falar? Pode. Camila Abreu, né? O que é que define Camila Abreu? Primeiramente, eu sou imagem e semelhança de um Deus que é todo-poderoso, filha amada e escolhida de Deus. E assim como você diz, o caminho de Deus é estreito, né? Muito estreito. São muitas lutas diárias, muitas batalhas, mas aquele que escolhe seguir a Jesus, ele tem que pegar a sua cruz e seguir e esquecer de si mesmo. O caminho é estreito, a vida é até o céu, porque a gente acredita no céu, na eternidade. E assim, eu comecei minha caminhada desde os meus 18 anos.
isso, quando eu cheguei na Rabone, eu fui compreender, entender o que eu passava quando criança. Quando criança, Vitor, eu não sei, que todos que estão aqui assistiram o filme do Padre Pio, você lembra, né? Como o Padre Pio foi perseguido, né? Pelo demônio. E ali começou a encaixar as pedras do meu quebra-cabeça. Quando criança, eu tive uma experiência muito negativa em questão de uma doutrina, né? Uma falsa doutrina, que nós sabemos, que é a espírita. Minha mãe, ela era católica, mas tinha umas amizades que ela levava para o centro espírita. E aí, em uma dessas ocasiões de criança, eu na sala, eu vi um cachorro muito grande vir me atacar. Eu vi aquilo nitidamente, como eu vejo você aqui na minha frente. E eu sofria muito ataques espirituais, porque eu já tinha esse chamado Ministério de Cura e Libertação, e eu não sabia, muito criança, minha mãe também leiga, né, nesse assunto. E depois que eu comecei a ter a experiência, eu comecei a caminhar na comunidade, aí eu fui começando a entender que tudo aquilo que eu vivia eram os ataques espirituais. Porque ele já sabia que se eu fosse para Deus, como diz São Miguel, quem como Deus? Ninguém como Deus. E que pelo meu ministério, né, a mim confiado, não meu, que Deus me confiou, como confia a cada um de nós, né, Vitor? Todos nós temos essa graça de curar, de libertar, pelo nome de Jesus. Não precisa ser um exorcista, né? Nós somos batizados, lá em Marcos fala, né? Aquele que crê, falarão novas línguas, farão libertações, né? Espirituais. E aí, de lá pra cá, eu caminhei muitos anos na Rabone de Maria. Foi lá que até hoje ainda estou com meu esposo, já vai fazer 29 anos que nós estamos juntos. Mas quando eu cheguei na comunidade, nós não tínhamos a graça do sacramento do matrimônio, né? E mesmo eu caminhando, eu não podia comungar, isso me incomodava demais, porque o meu amor era o Senhor, e sempre será, né? Então aquilo me incomodava, aquilo me atrapalhava muitas vezes na minha caminhada, né? E foi uma luta, viu, Vitor? Para mim convencer o marido a casar na igreja, a aceitar o matrimônio, mas como você falava no texto, a fé, a oração, tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu sou testemunha viva de uma mãe que mesmo com pouco conhecimento, mas era uma mulher sábia, que ela não largava o santo texto. Minha mãe ficou viúva muito nova, nós somos 9 filhos, né? E minha mãe nunca desistiu de mim, nunca desistiu de rezar por mim. E eu acredito que hoje ela contemplando a face do Senhor, ela esteja feliz e em paz, porque as orações da minha mãe foram atendidas, né? Foram atendidas. Hoje, a Camila Abreu é missionária da Missão Resgate através do Mover dos Combatentes, que eu chego já lá no Mover dos Combatentes, que tem como fundador Geraldinho Corrêa Braga Filho, que eu acho que muitos devem já conhecer Geraldinho. Um mover que foi nascido também na pandemia, né? No momento de muita dificuldade, de um grande desafio que a humanidade enfrentou, que nós nunca imaginávamos passar pelo que passamos, né? E aí, depois disso, de todo esse processo na Rabone de Maria, chegou o dia que o fundador Júnior teve que voltar à casa do pai, e foi aí que, como tudo na Missão Resgate nasce aos pés de Jesus, Geraldinho, como um amigo de fé dele, estava lá na comunidade. E do nada não, de Deus. Geraldinho se aproxima da Camila Abreu e me pergunta uma pergunta que naquele momento daquele dia não tinha muito cabimento, né? Camila, você me segue no Instagram? Eu, não. Eu chorando aos pés de Jesus a morte de Júnior Caçula. E aí ele, amada, eu nunca vou me esquecer disso. Tenha fé, ele agora está com Deus. E agora nós temos um grande intercessor no céu. E eu vou começar um movimento nas redes sociais e você vai começar a me acompanhar. Desse jeito, Vitor. E eu nem sabia bem o que ia acontecer. Antes do Mover dos Combatentes, nós tínhamos os Sentinelas da Manhã. Eu sempre tive muita sede de estudar a palavra, eu sempre tive muita sede de ajudar as pessoas, no sentido de evangelizá-los, mas eu tinha muita vergonha, muita timidez. Hoje o pessoal tem que pedir até para eu falar menos, né? Porque quando o Espírito Santo vem, a gente se abre à graça, né? É assim que acontece conosco. E Geraldinho começou a se mover dos Sentinelas da Manhã, e foi lá nos Sentinelas que eu comecei a entender quem era a Camila Abreu. Porque ele começou a me ensinar
quem era a minha identidade. Comecei a enxergar quem eu era em Deus e com Deus. Até esse momento você ainda não tinha assim, uma profundidade. Não, eu tinha caminhada há muito tempo, muitas experiências eu vivi, mas eu não tinha a intimidade que eu precisava ter com o meu Senhor. Eu tinha o amor, todo o entendimento, mas eu não tinha a intimidade. E eu comecei a ter intimidade com o Senhor a partir da primazia, dar os meus primeiros momentos para Deus. E quem me ensinou isso foi ele. Eu sou muito grata ao meu fundador, Geraldo Corrêa, por quê? Geraldinho me ensinou a ter uma disciplina, uma rotina espiritual, que é o que o nosso Mover dos Combatentes é. Nós temos uma rotina. Temos uma rotina espiritual e isso nos disciplina, né? Dando a Deus os primeiros momentos do dia a ele. Então ele começava seu programa Sentinelas da Manhã, que é aqueles que esperam a chegada do sol, né? Todo dia ele entrava às 5:30 da manhã, antes do sol raiar. E nós parecíamos um banho de loucos, né? Eu comecei a ser chamada de louca, porque eu pegava o celular às 5 horas da manhã, acordava, ia lá pra cozinha. O que tu vai ver? Meu marido foi o primeiro. Você não pode, você tá deixando de dormir, pra assistir esse homem, Geraldinho, quem sabia nem que era Geraldinho. Esse homem que fica o tempo todo falando de Deus, fica nesse violão. Eu disse, mas é aqui com esse homem que eu vou começar a entender o que é que Deus tem pra mim. Foi aí que eu descobri a minha intimidade missionária, foi aí que eu comecei a entender o meu propósito, quem eu era, a força que eu tinha com Deus, e aí foi abrindo os horizontes. Por isso a importância da gente sempre procurar se aprofundar, porque no amadurecimento a gente vai descobrindo um novo caminho, uma nova potência. Isso, é como eu digo, ciclos se fecham e ciclos, né, começam e terminam. Quando eu estava na obra, eu sempre amei, eu tenho que deixar isso bem claro para todos que estão aqui me assistindo, que a comunidade Rabon de Maria, ela é uma obra que ela faz parte da minha caminhada e vai sempre fazer. Porque a gente tem que ter o sentimento de gratidão, Vitor. A gente nunca pode esquecer de onde nós viemos. Nós nunca podemos esquecer. Se não fosse através dessa comunidade, eu não teria encontrado, né, a primeira base. Né? Eu não teria tido noção quem era o Senhor, o que é que Ele podia fazer na minha vida. Estaria ainda perdida. Estaria perdida. E eu sou muito grato a Deus por ter colocado a comunidade no meu caminho. Passei por muito tempo lá. Mas, como eu falei, quando eu comecei o movimento dos Sentinelas da Manhã, e em uma dessas lives, 5 horas da manhã, nós éramos só 237 pessoas na live dos Sentinelas da Manhã com o Geraldinho. Hoje nós somos... Meu Deus, eu não tenho nem proporção de quantas pessoas hoje no Mover dos Combatentes participam ao vivo todos os dias, né? Há mais de 1.466 dias, né, Amanda? Hoje, mais de 1.466 dias. Para quem achava que o fundador não ia conseguir rezar nem um mês, né? O que aconteceu? Bendita pandemia, Vitor. Sim. Bendita pandemia. A pandemia me levantou como uma valente guerreira. Porque quando eu tive a decisão, porque decisão mata toda a condição, quando eu decidi firmar a minha vida em Deus, aí eu comecei a ver a transformação na minha vida pessoal, nas minhas experiências espirituais. Eu comecei a ouvir aquilo que eu não escutava antes. E isso você começa a perceber de uma forma constante, né? Constante. Imparável. Não para. É você imparável. não acontece de vez em quando, de né? Deus, ela não para. Cabe a nós estarmos preparados para escutar a todo momento. É loucura? É loucura. A gente prefere seguir na loucura da cruz. Eu prefiro seguir na loucura da cruz. Para muitos que estão ao mundo aí, é uma loucura, né, Vitor? Você já sentiu saudade daquela mulher velha? Uns 17... E Vitor, farreava e tomava ali e curtia a vida. Vitor, a gente não pode ser hipócrita. Somos humanos, né? Em alguns momentos, né, de tempestades, de dificuldades que se levantam, as muralhas quando vêm para tentar nos abalar a nossa fé, mesmo já caminhando profundamente com Deus, o inimigo ele é astuto, né, Vitor? E quando você não está totalmente curada em algumas áreas da sua vida, se você deixar alguma brecha, ele entra sorrateiramente. E teve sim, claro, teve alguns momentos que eu tive saudade de voltar para aquele mundo,
Mas pela graça de Deus, imediatamente também eu não quis mais aquilo para mim. Despertar. Não quero mais essa vida velha para mim. Não é isso que eu quero para mim. Então, quando você começa a mergulhar na fonte todo dia, começa a transbordar aquele rio de água viva, e aí você vai se curando. Primeiramente, para ser cura, eu preciso estar curada. Primeiro, eu precisei me curar de todas as minhas mazelas. Como você fala bem, uma palavra que eu gosto muito de dizer, esses mimimi da vida, né? Que a gente às vezes se deixa levar por muita besteira, muita picuinha, muita coisinha, que não temos mais tempo para isso. Nós estamos em tempos maus, né? Você sabe disso. O mundo espiritual está ativado muito, 24 horas. Nós que estamos caminhando, é uma luta para nós, todos os dias é uma luta. Nós estamos nadando contra a maré, na realidade, né? Mas como você falava, a gente tem saudade da vida velha, mas quando a gente é realmente curada e libertada, porque foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou, a gente não tem mais aquela vontade de voltar. Porque quando a gente já está em alto mar, se a gente olha para trás, Vitor, a gente sabe que vai naufragar. Então, você tem que ter a maturidade espiritual, um discernimento que não vale mais a pena essa vida velha. É o que eu digo todos os dias. Hoje, eu tenho um grupo de mulheres, né? Lá na Associação da Misericórdia. Quando Jesus me deu esse convite pelo Frei Gleison, porque o Frei foi a boca de Deus, né? Eu estou resumindo um pouco, porque a história é longa, a gente tem que ter outro momento, viu? Porque senão ainda passa a noite falando aqui. Haja café, né? Vou já tomar café. Então, assim, quando o Frei me fez esse convite, o Frei era uma pessoa que eu sempre admirava muito nas missas de cura e libertação, e eu sempre tinha muito medo dele, viu, Vitor? Porque ele olhava assim pra gente, eu já disse, meu Deus, esse homem tá vendo algum demônio. Eu dizia logo assim, só pode estar vendo algum demônio, porque ele olha, você sabe como que é o Frei, né? Pessoa maravilhosa. Tomara que ele esteja acompanhando, então depois ele acompanha aqui para ele assistir a nossa conversa. O Frei Gleison foi uma pessoa também muito importante na minha vida, né? É um ciúme, viu? Tem o Geraldinho Frei, aí fica as duas bases, né? Aí são duas pessoas que eu devo obediência depois de Deus, muito respeito, que são meus diretores espirituais. Porque o Frei Gleison é uma pessoa também que faz parte da minha vida agora, né? E ele, quando me chamou para esse grupo, Vitor, não vou mentir, eu tive muito medo. Mas como o Geraldinho me ensinou que a gente tem que ir com medo de tudo quando Jesus nos chama, né? E eu partilhei com isso, esse convite, ele disse logo assim, é de Deus e vai. Vai com medo de tudo. Foi aonde eu me descobri ainda mais na misericórdia, né? Foi aonde eu conheci você também, né, Vitor? E vários pregadores. Porque Deus, ele vai nos abrindo as portas, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha, né? E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus fechou várias portas na minha vida. E de uns tempos para cá, ele vem abrindo também muitas portas, né? Mas isso não significa dizer, irmão Vitor, que a gente também não passa pelas nossas batalhas e dificuldades, né? Às vezes as pessoas dizem assim, Camila, você diz isso pra mim, vai me pedir um conselho, por que você não passa problema? Isso, amada, você não conhece meus bastidores. Só que tem uma grande diferença, eu sei aonde eu botei a minha confiança. Então assim, eu não tenho que murmurar, não tenho que reclamar. Então eu hoje, Camila Abreu, eu me vejo como realmente uma mulher espiritual. Não sou mais aquela mulher religiosa que apenas pegava o texto para rezar. Hoje, eu, pela força e a graça de Deus, eu consigo, pela força da oração, pela força da palavra, levantar. Camila, você, por exemplo, nesse período, então você foi subindo escadas, né? Lidando assim. Então você, de início, você conheceu, e você teve a oportunidade de conhecer gente muito fortes espirituais, né? Foi. Júnior, Geraldinho, o Frei Gleison. Só as pancadas de Deus. Continuando desse jeito, há um projeto muito maior para você. Você sente isso? Vitor, hoje, estando aqui com você, eu até partilhei isso com a Catarina mais cedo. Eu senti isso forte no meu coração, que realmente chegou o momento das promessas de Deus se cumprirem na minha vida. Quando ontem você mandou uma mensagem para mim do convite, eu disse, não é possível. Eu não vou mentir, olha, gente, é tão difícil. Essa quaresma de São Miguel, ela me trouxe muitas batalhas, Vitor, por permissão de Deus. Mas hoje eu vendo tudo que a gente vive, o que eu estou vivendo aqui com você agora, isso foi uma promessa. Você já me deu várias profecias por parte de Deus.
Geraldinho é uma pessoa que ele sempre acreditou em mim, né? Porque a gente tem que acreditar naqueles que acreditam em nós, né, Vitor? É sim. A gente precisa acreditar em quem acredita em nós. Então, assim, hoje eu me vendo aqui com você, a sensação e o sentimento que eu tenho no meu coração é exatamente isso. Que os degraus eu tenho que subir ainda mais e também tenho que me preparar para as pancadas que virão. Porque quando a gente está bem no meio do processo, às vezes vem alguém para puxar o nosso tapete. Mas eu não tenho mais medo de nada. Hoje eu digo para você, eu não tenho mais medo. Porque eu sei que aonde eu botei a minha confiança foi naquele que tudo pode. O possível eu vou fazer. O impossível Deus é que vai fazer na minha vida. Entendeu? Então aqui meu coração está aberto para Deus. Eu peço todo dia a Deus a graça da humildade, que eu nunca perca a humildade. Mesmo eu estando aqui ou estando mais à frente, nossa vida é um exponencial. Tem momentos que nós estamos em cima, vamos descer e vamos subir novamente. Mas quando a gente está embaixo, Vitor, a gente tem que aproveitar esse baixo como combustível para voltar a subir de novo. Verdade. Mas isso também tem um peso, né? De responsabilidade. As pessoas começam a te ver mais, começam a procurar os seus defeitos, começam a nos apontar. Só que, como você falava no texto, só a graça de Deus nos basta. Dentro disso, desse contexto que você está dizendo, as pessoas procuram mais, né? Ver em você isso está muito ligado à própria, em estar mais próximo do caminhar, né? Dentro da, vamos dizer assim, não são bem as pessoas que estão fora entrando na comunidade, participando da comunidade, mas são pessoas que às vezes estão dentro da comunidade e procuram por ciúmes, por talvez não ter conseguido, tentar procurar em você o pior para dizer, olha, ela pensa, pode ser assim também? Acontece, Vitor. A gente não pode ter assim, a gente tem que ter esse discernimento, porque sempre sabemos que tem o joio e o trigo, dentro da igreja, dentro das comunidades, dos grupos de oração. Mesmo quando você está à frente de alguma coisa, você sempre está mais olhado, está mais visado, né? Mas dentro da obra que hoje eu faço parte, através do Mover, eu digo assim, da missão, né? Da missão de evangelizar, da missão resgate, graças a Deus, eu não vi isso e nem quero ver. Porque existe uma unidade de propósito. Quando existe dentro de um grupo uma unidade de propósitos, não é para existir esse tipo de coisa. Porque você percebe e é muito mais as pessoas que querem bem a você do que elas que querem. Então, exatamente. A gente deixa de focar naquelas que nos querem mal e passa a focar naquelas que realmente... Mas isso chama-se maturidade espiritual, Vitor. Porque a partir do momento que a gente começa a entender que a graça de Deus nos basta e você sabe quem você é e Deus sabe quem você é, então você não tem que se preocupar com isso. Verdade. Isso é muito pouco diante da graça de Deus na vida da gente. Camila, e diante dessa sua mudança jovem, como foi a reação da sua mãe? Ixi. Vitor, assim, minha mãe... Assim, só assim, ela esperou algo bom ou ela ficou um pé atrás? Não, ela sempre confiou, ela sempre acreditou. Ela rezava muito, ela sempre acreditou. E assim, eu graças a Deus, hoje ela não vê presencial, mas eu creio que no céu ela deve ver o meu crescimento, a minha transformação. Eu não falo nem mudança, porque mudança volta, né, Vitor? Transformação não volta nunca mais. Então, assim, minha mãe ainda chegou a ver alguns momentos, né, tanto na Rabone, ela ainda ficou viva um bom tempo, ela ainda me acompanhou bastante. E, pela graça de Deus, eu acredito que ela foi em paz nessa missão comigo. Porque a minha responsabilidade da minha família é grande. A única pessoa que caminha, eu digo, não na minha casa, esposo, filho, sou eu. Então a minha missão é muito maior que qualquer outra, sabe? Porque eu não quero o céu só para mim, eu quero o céu para todos. Os meus irmãos, as minhas irmãs, os cunhados, as cunhadas, os tios, eu quero o céu para todos eles. Mas nós também temos consciência que a salvação é única, né? É verdade. A nossa salvação é única. Mas eu creio, da mesma forma que eu era antes, naquela juventude, totalmente perdida, destrambelhada, Deus fez o que fez comigo, eu acredito que Deus vai fazer pela minha fé
a transformação na minha família. Glória a Deus, glória a Deus. Vai fazer. Nem que seja de um por um, na dor ou no amor. Já dizia, pode ser do seu jeito. Nem que seja na dor ou no amor. Mas faça do seu jeito. E essa confiança que a gente não pode perder. Que muitos perdem. E a gente aprender a amar essas pessoas como elas são pra gente conseguir mudá-las, né? Vitor, é impressionante como o amor tem força. O amor é muito forte, né? Eu fico imaginando nós que somos miseráveis pecadores, conseguimos amar. Imagina Deus por nós. Tamanho é o amor de Deus por nós. Então como é que eu posso dar um não para esse Deus, Vitor? Eu não posso. Eu não posso nem me dar mais o direito de dar um não para Deus. Não posso. Entende? É uma responsabilidade, né? A gente tem e a gente assume também, você falou assume. Tudo, uma grande responsabilidade. Camila, como é a sua relação com as suas filhas ou filhos? Filhas e filhos. Filhas e filhos. Como é? Eu tenho 3 filhos, né? Tenho a Nicole, que já tem 31 anos, que é a advogada da família, né? Com a graça de Deus. Tem a Isabela, com 16 anos, e tem o Pedro Lucas, o meu caçula, que é a minha santificação, eu digo todo dia. O Pedro é uma bênção, uma figura, mas é uma criança ainda, né? Tá aprendendo. Vitor, a minha convivência com meus filhos, pela graça de Deus, sempre foi muito boa, né? Minha mãe conseguiu passar para mim essa disciplina, né? De, mesmo quando eu não entendia bem as ordens, as obediências. Eles têm ciúmes de você nessa relação com essa sua missão? As meninas não, mas o Pedro tem. Tem, né? O Pedro chora e briga. Às vezes brigava até com o Geraldinho. O Geraldinho dizia, vai levar minha mão. E brigava, mas a gente vai colocando tudo nos seus devidos lugares. E eu costumo dizer, filho, ele não segue o que a gente manda ele fazer, ele vê o nosso exemplo. É verdade. Filho, ele não vai fazer nada que você manda, mas ele vê você fazendo aquilo, ele vai fazer também. Entende? E assim, na sua experiência inicial para hoje, a sua experiência espiritual, ela vai também amadurecendo, ela vai percebendo e nem tudo era do jeito que você imaginava, pensava, e você aprimorou, e você viu coisas, conceitos que você achava e era de início, porque às vezes a gente está na euforia. Você atravessou esse processo de euforia também? Também, Vitor. Porque no começo tudo é muito lindo, né? A gente pensa que é tudo lindo, vai ser tudo muito fácil, Jesus entrou na minha vida, eu tô salva. Ai, sabe de nada, inocente. Quando a gente abraça a cruz, Vitor, aí a gente vê que a história é totalmente diferente, como a gente pensa quando a gente chega, né? Ai, agora eu tô curada, agora eu tô libertada. É totalmente diferente. Aí é onde entra a sua resiliência, a sua perseverança, né? Se você realmente quer, você tem que ser igual a massa de pão, né? Tem que estar preparada para apanhar, para poder crescer. E essa é exatamente a diferença. E você traz, né? Muitas pessoas, através em especial do seminário de vida, elas trazem uma euforia. Mas aquela euforia, ela se perde na superficialidade. E a gente sente em você uma profundidade da experiência, uma graça de Deus. E não deixou você se perder no meio do caminho, né? Como essas pessoas que às vezes vivem, como você disse bem assim, quando a gente experimenta, a gente acha que ele pode mudar tudo. Mas de repente você vai percebendo que não era aquilo. Porém, quando você vai abrindo o olho, você sente e Deus te fortalece. Você sente isso? Deus te fortalece? Todos os dias. E assim, o processo é doloroso, né? Mas o futuro é glorioso. Quando eu tive realmente essa verdadeira experiência do amor de Deus em minha vida, eu senti que não ia ser fácil. Eu já sabia que não ia ser fácil. Porque até isso eu consegui sentir e entender que para eu ser mudada e curada, eu ia passar pelo processo. E muitos não entendem, vida. Como você diz, vive aquela experiência do lindo seminário de vida e acha que quando chegar em casa vai estar tudo resolvido, as contas vão estar pagas, o marido vai estar bem obediente, é dessa forma. Só que a gente não pode fantasiar. A nossa realidade é outra, né? O amor de Deus é forte. A fé que nós temos, ela vai a cada dia nos transformando. E uma coisa que eu aprendi, Vitor, que a gente não só pode ser grata a Deus na alegria, não. Quantas e quantas vezes no meu momento de choro, de dor, Deus queimava no meu coração. Agradeça.
agradeça. Por quê? Livramentos, curas, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da nossa vida. Ele nos conhece. Ele sabe até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Ele sabe de tudo. Então, eu após o seminário, depois daquela experiência, eu nunca mais me revoltei em querer voltar aquilo velho que eu vivia. E aquilo acabava comigo. Sabe? De viver, beber, brigar. Meu marido, eu digo que ele é um santo, Vitor. Porque ele foi o meu namorado, né? E naquela época, ele saía muito, farreava muito, mas ele sempre foi muito paciente comigo. Catarina sabe como é, muito paciente. E eu que era rebelde, né? Quebrava carro, Vitor. Eu não era filha de Deus, não, gente. Eu era... Só Deus sabe como era a Camila Abreu anteriormente. Isso pra mim, não é bonito dizer, mas é bonito. Era um João. Era um João. Menino, mas era sem juízo. Filho do Trovão. Filho do Trovão, era o João, era a Camila Abreu. Puxa o microfone mais pra perto de ti. Então, assim, melhorou? Sim. Pronto. Então, assim, era realmente o filho do trovão, viu? Mas, por isso que eu digo, nada é impossível para aquele que crê. Minha mãe não desistiu de rezar. Glória a Deus. Não desistiu. E eu sou muito grata a Deus e a Nossa Senhora, que Nossa Senhora também, ela me proporcionou muitas experiências espirituais. Como mãe, né? Como filha. Nesse caminhar, a gente vai aprendendo e diante de nós tem muitas pedras, né? Tem umas pedras que a gente vai conseguindo tirar, mas tem outras que parece que está difícil. Mas o amadurecimento, a gente vai descobrindo outras maneiras de retirar essas pedras. Existiu ou existe alguma pedra ainda grande e você não conseguiu? E você ainda tenta tirar e ainda não conseguiu tirar? Existem muitas pedras, né? As que eu vou conseguir tirá-las, eu vou construir meu castelo. Meu castelo que eu digo. De experiências, de vivências, para ajudar os outros. Porque essas pedras, elas não têm que me atrapalhar, elas têm que me edificar. Não podem ser pedras de tropeço na minha vida. Da mesma forma que eu digo sempre, meu Deus, se eu estiver sendo pedra de tropeço para alguém, que o Senhor me tire do caminho delas, né? Muitas vezes é difícil, mas ainda tem algumas pedras que eu preciso tirá-las. Perdoar é fácil? É uma decisão perdoar. Nunca foi fácil perdoar. Quantas vezes eu tive que decidir perdoar, mesmo não querendo perdoar, mas eu tenho que obedecer à vontade de Deus. Camila, você carrega uma mágoa ainda? Não, Victor, eu carregava. Tem um processo que Geraldinho fez no Movimentos Combatentes, no meu texto de meu dia, que era Combatentes no Perdão. Essa fase que ele fez, era uma semana, né, Amanda? Uma série. Ele fez Combatentes no Perdão. E nessa série, eu consegui liberar muitas pessoas que é como ele diz, a gente não tem gancho nas costas para carregar ninguém, né? E eu carregava assim. Na vida da gente, a gente carrega sempre alguma mágoa, alguma ferida, pessoas, né? Que nos ferem, que dizem coisas inconscientes ou até conscientes para nos ferir. Mas hoje eu digo para você, eu não carrego mais ninguém. Glória a Deus. Eu não carrego mais, porque não vale a pena. Quem magoa, ele vai esquecer. Agora, se você guardar essa água dentro de você, quem vai adoecer é você. Você, né? Você. Então não vale a pena, sabe, Vitor? E depois dessa liberação de muitos perdões que eu precisei liberar, aí eu percebi, vi a mudança comigo mesma, até na minha forma de dormir. Você melhora a sua saúde física também, né? É cientificamente comprovado que a falta de perdão nos traz cânceres, né? Várias doenças. Então, assim, pra que eu vou carregar essa doença? Se eu quero é o céu. É verdade. Não é verdade? É verdade. Camila, assim, você tem qual o seu ministério mais forte? Eita, agora ele veio com força. Vitor, eu acho que o meu ministério mais forte é exatamente o curar pelo amor, pela alegria. Eu já percebo isso quando eu vou fazer os atendimentos, porque também tem alguns momentos que eu faço parte do SOS Oração, na Missão Resgate. E é um atendimento online, certo? E a gente se depara com pessoas de várias situações. Eu já atendi várias pessoas que tentaram suicídio,
até na minha frente mesmo, assim, online, no tempo da pandemia, foi muito difícil. E eu percebi que eu tinha com Deus um carisma muito grande de levar alegria para essas pessoas. Mesmo naquela cena difícil, traumática, o amor, mostrar para elas que o amor de Deus vale a pena. Então, assim, o meu ministério mesmo é de curar. De curar. Pelo amor. E tendo esse ministério, você também ora nas pessoas. Sim. Precisamente. Você já teve receio diante de alguém e confiava na sua oração? Confiava de tal maneira numa situação, como dizer, ela está atravessando uma situação tão forte, mas ela sabia em você, ela poderia alcançar, ela, como se ela colocasse uma responsabilidade tão grande em você, e você tremia, será que, né? Eu já passei por essa experiência já. Acredito que você também já tenha vivido isso, porque tem pessoas que não sabem diferenciar, devido até àquele momento de dificuldade, né? Aquele afastamento da graça de Deus, até do conhecimento, Vitor. Porque nós caminhamos, mas você percebe que, às vezes, dentro do nosso meio, tem pessoas que não têm conhecimento da palavra, que depositam toda aquela confiança em você, e isso é um perigo, é um risco para nós, né? Porque as pessoas têm que entender que quem vai agir naquele momento em mim é o Espírito Santo. É a força do alto, não é a Camila. Ninguém pode botar a confiança em pessoas, né? E sim em Deus. Mas eu já passei por situações da pessoa estar ali comigo e depois ela dizer assim, olha, eu estava certa que se você rezasse mim eu ia ficar curada, essa dor de cabeça ia passar, e pela graça de Deus aconteceu. Mas ainda não passei também por não acontecer, né? E no dia que, se isso vier a acontecer, Deus vai me capacitar também para deixar isso claro, né? Você é ousada em ir para a oração, você tem a ousadia de ir para a oração e saber e ter a certeza e saber que Deus vai agir. Eu tenho certeza. Eu peço muito a sabedoria a Deus, né? Porque até para a gente ser ousado, a gente tem que ser sábio, né? Tem que saber onde vai pisar, onde é que vai estar. E essa graça Deus já me concedeu, da ousadia do Espírito Santo. Porque se não desse, não estaria nem aqui, Vitor, né? Não estaria nem aqui, não estaria à frente de um grupo de mulheres que, quando eu cheguei na Calcaia, era muito difícil, muito difícil. Hoje eu já consigo ver o poder de Deus na vida dessas pessoas. Isso é gratificante. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Você vê pessoas que eram, assim, até com sentimento de depressão, né? Tá melhor? Melhorou agora? Vai lá, continua. Então, assim, tá, sim. É muito gratificante você ver o poder de Deus agir nessas pessoas através de você. Pelo simples sim que você dá a Deus, você se tornar canal da graça de Deus na vida de cada pessoa. E não tem preço. E esse é o meu propósito, até chegar ao céu. Você tem o dom da profecia também? Às vezes acontece. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas você já teve medo de profetizar também? Já tive medo. Achando que poderia ser humano. Mas é quando eu entendi que eu podia rezar, pedir a Deus para tirar toda aquela humanidade, se fosse da vontade dele, né? E a gente sabe, Vitor, quem anda com o Espírito Santo sabe, ele nos inquieta, ele nos impulsiona a falar, né? Então, é isso que eu digo, a intimidade com Deus a gente não pode perder nunca. A gente pode perder tudo, menos a nossa fé e a nossa intimidade com o Senhor. A sua experiência sempre, mais uma vez eu digo, é diária também, né? Você tem essa experiência, diária. Às vezes, sem, de repente... Às vezes eu até digo assim, Espírito Santo, não me deixa sossegado um minuto, mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Camila, nesse tempo todinho, quais experiências fortes, algumas que você possa contar, algo pesado? Você fala no sobrenatural, né, no Vitor? Sobrenatural. Uma experiência vivida na minha casa mesmo, que aconteceu. Eu tenho a Isabela é uma menina muito mariana, né? Ela é muito intercessora, a Isabela. É um dos meus filhos que mais rezam comigo, a Isabela. E teve um certo domingo, né? Que nós estávamos em casa. E foi logo depois do texto de meio-dia, né? E eu escutei um barulho estranho lá em casa. E nós estávamos passando por um processo de
muitas batalhas entre eu e o meu esposo, né? Umas amizades que estavam aparecendo na vida dele, querendo chamar ele para sair, aquela coisa, e marido, né? A gente tem que puxar o freio, né, Vitor? É engraçado, né? O pessoal fala assim, marido, mas é porque não escolheu casar, né, Vitor? Então foi uma decisão. Então, homem casado não pode andar mais com homem solteiro. Já passou essa fase, né? E lá em casa é assim, o pessoal diz que eu é que sou a general, mas não é não, gente, é porque tem que ter alguém com pulso, tem que ter alguém com força, né? Porque senão o negócio desmorona. Aí nesse dia a Isabela tinha terminado de rezar o texto comigo, na live, no Geraldinho, meu dia. E subiu. Aí a gente escutou esse barulho. Aí a Bela veio, desceu assustada e disse assim, mamãe, tu sentiu isso? Aí eu disse, eu escutei, eu não senti. Vitor, lá na casa onde eu morava antes, eu tinha um estúdio todo pronto, que eu fazia as lives, né? Também eu fazia lives oracionais quase toda semana. Então tinha tudo, microfone, tudo nesse estúdio. Era o meu quarto de guerra que eu chamava, né? E aí quando eu entrei nesse quarto, tinha um cheiro muito forte. Um cheiro estranho, Vitor, sabe? Muito forte. E eu olhei para a imagem de São Miguel e disse assim, meu amigo Miguel, vem em meu socorro, que tem algo errado aqui. Porque você sente. Quando é algo sobrenatural que vem para causar um dano, aquele que está na intimidade com Deus, que está com seus sacramentos em dia, está ali com o ouvido atento ao Espírito Santo. E eu entrei no quarto e senti aquele cheiro podre, Vitor, um cheiro de queimado, um cheiro ruim. E me arrepiei inteira. Eu disse, tem algo errado aqui. Quando eu sentei na minha mesa, assim, para rezar de novo, coloquei São Miguel e Nossa Senhora, eu pedi, mãe, vem com teu socorro, que eu acho que vai ter uma batalha. E foi só eu parar de pensar. O Pedro entrou no quarto com uma voz diferente, meu pequeno, viu? Entrou no quarto com uma voz diferente e disse assim, ele é meu. Dizendo com meu marido. Nossa. Você tá entendendo? Tá entendendo. Ele é meu. E o Pedrinho calou, sentou e ficou paralisado, meu filho. Quando eu olhei para o meu lado direito, eu não vi fisicamente totalmente aquilo. Mas eu vi as pernas com uma calça preta e um sapato todo preto. E eu entendi que aquilo ali era ele mesmo. Era o encardido. Por quê? Porque eu estava num processo de transformação. A minha família, o meu marido, estava saindo daquelas amizades, daquelas bebedeiras. E ele não estava nada feliz comigo. O que é que ele queria? Me amedrontar. E eu só repeti 3 vezes, quem como Deus, ninguém como Deus. Chamei o auxílio de Miguel e aquilo sumiu do quarto. Vitor, mas eu só fiz dizer assim, tem uma oração que o Júnior me ensinou, que ele dizia assim, Nossa Senhora em minha casa está e nenhuma desgraça acontecerá. E eu fiquei nessa jaculatória. Nossa Senhora em minha casa está e nenhuma desgraça me acontecerá. O tempo todo aquilo. Aí foi acalmando. Mas o cheiro continuava, viu? Peguei água benta, peguei sal exorcizado e comecei a asepsia na casa inteira, eu e a Isabela. Quando eu cheguei no meu quarto, eu subi, quando eu cheguei no meu quarto, a porta do quarto travou. E eu não conseguia abrir essa porta. Eu disse, aqui não. Aqui o inimigo não tem poder, não. Comecei a rezar na porta com a Isabela. E a porta destravou. E eu disse, olha, o que tiver aqui, em nome de Jesus, bate em retirada agora, sem nos causar nenhum dano. Vitor, deu uma correria no teto de casa. Gente, só sabe quem viveu. Só sabe quem viveu. Até hoje a Isabela lembra disso. Como se algo corresse e fosse embora. Glória a Deus. Sabe? Aquilo ali eu tive a certeza que aquele espírito, né, aquela coisa ruim, aquele demônio mesmo da discórdia, porque nós sabemos que o inimigo, ele não quer família unida, né? E o Carlos estava bem assíduo no texto, estava bem assíduo. E aí, o que ele faz? Manda os secretários, né, para começar a vir a discórdia dentro de casa. Por isso que eu digo para as mulheres casadas, né, que não deixem de rezar pelos seus maridos, mesmo que muitas vezes nos aborreçam, façam coisas que nos aborrecem, mas a gente não pode deixar de rezar pelos nossos maridos, porque somos uma só carne, né, Vitor? Somos uma só carne. São Paulo diz orai sem cessar, né? Orai sem cessar. E essa foi uma das pequenas experiências que eu vivi. Eu já tive várias experiências. Tanto que desde criança eu
passava por alguns ataques espirituais, mas eu não entendia, né, Vitor? Não entendia. Você sentia medo? Não, eu nunca tive medo, Vitor. Acho que é por isso que ele é furioso comigo. Eu confio em Deus. Eu nunca tive medo. Nunca tive. Eu não tenho medo comigo de enfrentar aquilo. Assim, às vezes eu tenho receio de tocar nos meus. Mas tem uma oração que o nosso fundador ensina. Em nome de Jesus Cristo, eu te proíbo de tocar em mim e em minha família. E eu creio nessa fala, eu creio nessa oração. E a partir do momento que eu me blindo, eu sei que Deus não vai permitir que ninguém mal toque na minha família. Então isso eu vou vivendo na santa paz de Deus. Eu sei que as minhas batalhas vão até o céu. E é isso, sabe? Essa oração você sempre faz confiante e com autoridade. Com muita confiança e autoridade. Não adianta a gente rezar, orar, sem saber o que a gente está realmente falando. Muitas vezes as pessoas se perdem, Vitor, até missionários, né? Porque estão ali rezando automático, mas não estão escutando o que estão dizendo. Às vezes é uma simples oração que expulsa o mal. Você sabe que uma Ave Maria bem rezada, ela expulsa demônios. Não precisa de alarde, de escândalo, de gritaria. É só ter autoridade. É só ter autoridade. Às vezes aquela coisa do espetáculo é só para a pessoa se apresentar diante. Não vai servir de nada. Não vai servir de nada. Não é? Camila, você já, assim, você teve essa experiência, mas durante essa sua missão também, você já teve algum momento no grupo e teve... Recentemente. Foi no grupo das mulheres. Aconteceu um fato e ali eu vi que era um ataque espiritual claramente. Eu estava pregando com as meninas e teve um momento que a gente entrou com um louvor. E aí eu parei e eu simplesmente falei, gente, a gente pode continuar com a pregação. E tu sabe que o inimigo, ele age, se você der brecha, ele vai agir, né? E ali eu acredito que aquela pessoa que deu aquele grito comigo, deu um grito comigo, não. Ali eu senti claramente que não era aquela pessoa, sabe, Vitor? Porque não é normal, né? Você tá numa pregação, num grupo que você é assídua naquele momento, e a pessoa dá aquele grito. E naquela hora que aquela pessoa gritou não, eu senti aquela sensação estranha que a gente sente. Eu acho que você já deve ter passado por essa experiência. Simplesmente eu parei, rezei a oração de São Miguel e continuei. Porque eu entendi também que naquele momento ele queria que eu entrasse em uma confusão. O inimigo, ele quer o escândalo, a contenda, né, e o desentendimento. Se eu não tivesse Deus naquele momento ali, na humildade que eu estava ali naquele momento, na oração, eu teria mandado ela calar a boca, teria gritado, não teria? Eu não podia ter feito isso, que eu estava à frente do grupo. Eu era a coordenadora, ainda sou a coordenadora do grupo, podia ter mandado ela calar. Mas ali, nem ela, Vitor, acho que se ela estiver escutando hoje, ela vai entender que ali foi um ataque espiritual. Nem ela percebeu isso. Então é por isso que eu digo, a gente tem que estar atenta ao Espírito Santo. Isso todo o tempo, né? O tempo todo. Nós não podemos estar dispersos. Tem uma coisa que eu aprendi muito com o Geraldinho devido à convivência. Eu não estou lá sempre na missão, né? Lá no Crato. Mas a gente percebe que até mesmo na live, no ao vivo, se você acompanhar, você percebe que ele está sempre atento ao redor. E é assim que a gente tem que orar e vigiar, né? Tem que estar atenta. E você já viu o seu anjo? Ou o anjo? Ah, Vitor. Se esse for um anjo humano, eu já vi. Sabe, assim, eu ainda não tive essa graça de ver o meu anjo, mas eu sinto a presença do meu anjo. Sinto. Mas você já teve alguma experiência mística de ver algo assim, uma força, uma mão, brilho, uma mão. Em momentos da minha vida que eu passei por um momento bem difícil, e eu vi realmente essa mão do meu anjo da guarda me proteger. Eu não tive dúvida. Eu trabalhava num laboratório há muitos anos. E aí eu era coordenadora de 3 postos nesse laboratório. E teve uma tarde que um rapaz entrou disfarçado de cliente e era um assalto. Foi nesse dia que eu vi a mão do meu anjo da guarda me proteger. E até quando eu não tinha muito entendimento, achava até que meu anjo da guarda era São Miguel Arcanjo, né? E eu acredito que ele me proteja muito, desde muito tempo. Eu não conhecia o anjo Miguel, a história do Arcanjo Miguel.
Mas nesse dia também ele estava em minha defesa. A pessoa entrou, anunciou o assalto e colocou a pistola na minha cabeça. E pediu, né, logo, que ele queria o dinheiro. E disse que se eu não desse, ele ia, bem fácil, ele me matava ali. Se eu desse um passe falso, era fácil ele me matar ali. E naquele dia eu estava muito sensível, porque estava apenas com 7 dias que eu tinha entregado a minha mãe a Deus novamente, né? Então eu estava bem sensível, eu tinha voltado para o trabalho para organizar as coisas, e ainda ia pedir mais uns dias, porque eu não me encontrava psicologicamente nem emocionalmente bem para dar conta do meu trabalho, né? Aí tive essa agradável surpresa no meu retorno, que foi esse assalto. E nesse dia, Vitor, eu não tive dúvida que ele ia me matar. Ele iria me matar. Mas todo o tempo dizendo, meu anjo da guarda, meu fiel amigo, me livra dessa cilada do inimigo. Era o que eu dizia. E quando ele me afastou um pouco e me empurrou para uma parede, eu vi que ele ia fazer o quê? A maldade que ele queria fazer no coração. E aí eu vi realmente, naquele dia eu vi uma mão, assim, do nada não, de Deus. Como se aquilo travasse aquela arma naquele momento. E ali eu tive a certeza que ali era a proteção do meu anjo da guarda. No meu favor. E interessante que na hora eu gritei por São Miguel. E eu não sabia nem que era São Miguel direito. Nessa época eu não tinha essa devoção com São Miguel. Eu sabia que existia o anjo Miguel. Mas eu não via bem a imagem de São Miguel. Eu não conhecia a história dele, né? Que ele apareceu lá no Monte Gargano. Eu não conhecia a história do anjo Miguel. E quando eu entendi que no Mover dos Combatentes, ele é o patrão do Mover dos Combatentes, é São Miguel Arcanjo, eu entendi que ele já me acompanhava há muito tempo. E eu não tinha, né, essa abertura de coração para entender. Mas nesse dia eu senti a mão do meu anjo me protegendo, meu anjo da guarda. São Pio, ele sempre fala, né, Vitor, nas orações, nas palavras que ele deixou, que nós temos um grande anjo da guarda e a gente às vezes esquece o nosso anjo da guarda. Primeiro, você já se sentiu nessa missão vaidosa? Ixi. Com vaidade, você já passou por esse momento assim de achar e, nossa, eu sou... Não, eu tenho até medo disso. Tem uma coisa que eu penso muito e peço muito a Deus, que eu nunca me envaideça com nada, sabe? Eu não quero, eu sempre disse, Senhor, se for para eu aparecer, que eu apareça nas tuas coisas. E que as pessoas não vejam a Camila Abreu, vejam a tua luz em mim, não eu, que eu diminua e que tu apareça em mim. Porque a gente tem que ter esse zelo, Vitor, conosco, né? E com as coisas de Deus. A gente não pode se envaidecer com nada, não. Porque nada é nosso, tudo é de Deus. Nada é meu, tudo é de Deus. Amém. Assim, mais uma vez assim, nessas suas experiências espirituais, mas pro lado de Deus, em algum momento, durante alguma missa, você sentiu algo poderoso? Ah, na missa já senti. Já senti várias vezes a presença de Deus. Teve um dia que eu fui ao Santíssimo. E a gente é humano, né? A gente acha até que é humano demais, né, Vitor? Que a gente não é digno, né? Sim. De ter aquela experiência, né? E eu olhei pro... Onde fica Jesus ali, né? E eu via ele, aquele coração, que tinha uma imagem de um coração de Jesus, né? Claro que Jesus é guardado lá. Mas aquele coração pulsando. E eu senti muito, muito forte. Jesus dizia para mim aquilo. Todas as vezes que o teu coração bate, tu lembras que eu digo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Foi uma experiência que eu tive em uma igreja no bairro próximo de casa. E eu, meu Deus, e era uma resposta que eu estava pedindo a Deus, Vitor. Se realmente era aquilo que Ele queria para mim. Sabe, uma decisão que eu precisava tomar. E foi no dia dessa decisão que Jesus realmente veio mais uma vez ao meu encontro. E pela graça dele, não por meu merecer, mas pela graça dele eu consegui perceber que Ele estava ali comigo. Glória e que eu não precisava mais ter medo e nem duvidar que Ele sempre estaria ali comigo. Glória a Deus. Você tem uma experiência de sentir as pessoas? Ixi, isso aí me... Tenho, Vitor. Tenho. Isso gera em você assim, vamos dizer assim, um certo mal-estar ou uma inquietação. No começo, quando eu não entendia isso, que a gente tem que estudar, né, Vitor? A gente tem que ler, a gente tem que estudar a palavra, a gente tem que procurar conhecer essas coisas, né?
E assim, no começo isso me inquietava muito, sabe? Me inquietava mesmo, muito. A pessoa chegava às vezes agitada demais, eu sentia aquela agitação. Tem pessoas até hoje que eu consigo sentir, por exemplo, vem, aí eu já, não é que eu saiba, Deus já me mostra aquilo ali para eu não me afobar. Pronto, a palavra é essa. Para eu não me afobar mais. No começo eu me incomodava muito. Aí depois eu fui começando a trabalhar, que isso não era um dom meu, era de Deus, até para ajudar. Que é esse, o propósito é esse, ajudar aquela pessoa naquela agitação, naquela angústia, né? E hoje não, quando eu chego, ela senta perto, vamos logo, vamos Espírito Santo, vamos logo acalmar esse negócio aqui, que vai poder ficar todo mundo bem. Mas no começo eu sofri com isso. Porque eu não entendia. Ter cuidado com certas mas pessoas. A gente tem que ter cuidado. Tem pessoas que chegam que a gente sabe que são capazes de fazer qualquer coisa com a gente, porque estão sendo usadas ali naquele momento pelo espírito do mal, né? Você sabe disso, né? Que tem coisas que a gente tem que aprofundar em outro momento, né? Que tem coisas que a gente também não pode falar muito. Porque nem todo mundo tem um conhecimento ainda, uma maturidade espiritual para entender. Então a gente não pode às vezes falar tantas coisas, de tantas experiências vividas, porque são coisas que foi entre eu, Deus, né? E aquele momento com aquela pessoa, né? Até para não expor a gente nem as pessoas. Mas nós sabemos que tem pessoas que têm essas agitações, que chegam. A gente que está encaminhada, que está em oração, a gente sente muito isso. Também tem uma coisa que às vezes eu digo, Jesus, por que eu sinto isso? Eu sofro muito com o sofrimento dos outros. Isso às vezes me machuca demais. Hoje eu consigo lidar, mas antes eu sofri demais. Eu via ali uma coisa, eu só tava a morrer. Se eu pudesse, eu tirava a minha alma, botava naquele coração, tirava a minha roupa. Hoje eu já consigo lidar com mais maturidade, né? Mas no começo foi difícil trabalhar, né? Às vezes as pessoas não vê os nossos bastidores, não sabem das nossas dores, do que passamos também com as pessoas. E hoje, Vitor, o que falta, que eu vejo que falta muito também dentro da nossa igreja, é o acolhimento. O acolhimento, a empatia pelas pessoas. Hoje, infelizmente, as pessoas gostam mais de apontar do que ajudar, né? E eu peço muito a Deus a graça, que eu nunca perca esse dom, se for o dom de Deus, de ter essa empatia pelas pessoas. O amor de Deus pelas pessoas. É isso que está faltando para muitos, né? Até dentro da nossa igreja mesmo. A gente tem que pedir muito a Nossa Senhora, que é a mãe do amor, né? É a mãe do amor, a Virgem Maria. Que ela nos capacite, a gente que está à frente de grupos, que ela nos encoraje, Vitor, de ensinar essas pessoas sentir mais a dor do outro. A gente precisa sentir a dor do outro. E diante dessa experiência de você partilha, você escuta muitas pessoas, você passa por pessoas com diversos problemas, situações, e humanamente você não sabe nem o que diria, né? Isso. Mas aí você vai convivendo com isso, mas pela graça de Deus, isso já te trouxe uma espécie de contaminação para você, você já carregou essa tristeza na sua vida? Já pesou, Vitor. Já pesou? Você já quis desistir alguma vez de você? Eu já quis desistir dos atendimentos, porque, como você fala, nos contamina às vezes, né? Infelizmente, as pessoas, elas buscam coisas erradas, e quando vê que está no fundo do poço, aí elas vão procurar Jesus por último, né? Mas isso a gente não tem o que criticá-las, porque não tem conhecimento, não tem experiência que a gente já teve, né? A gente também já foi um dia assim, rebelde às coisas de Deus. Então, isso muitas vezes já aconteceu, de pesar mesmo. Eu terminar um atendimento, Vitor, parece que eu tinha levado uma surra. E às vezes um abatimento, uma tristeza, mas aí o que eu entendi? Entrego aquele momento e depois eu fecho aquela oração também, me descontaminando na força da oração. Amém, amém. E a sua experiência com a palavra? Como é que foi? Foi a melhor coisa do mundo. Acho que foi o melhor, tenho certeza, foi a melhor experiência de ler, de viver, porque eu tenho uma coisa comigo, que eu entro naquela história e me vejo lá. Tanto que tem uma passagem da Bíblia que eu vejo muito, que eu me identifico muito pela intercessão de Nossa Senhora, que é as bodas de Caná, sabe? Às vezes a gente está precisando de uma graça,
E eu imagino assim, meu Deus, Nossa Senhora chega ali e olha para Jesus, meu filho, atende aí a Camila, atende aí o Vitor, a Catarina, a Amanda. Ela tá aqui nessa necessidade. Acabou o vinho da Amanda, acabou o vinho da Camila. Entende? Vai lá, sei que não é a tua hora, mas pede aí, faz por ela essa graça tão necessária. Vai lá e enche essas talhas que estão vazias da fé, né? Do amor, da paciência, do equilíbrio emocional. É muito complicado, mas é valoroso. Não tem preço ser de Deus. Não tem preço ser de Deus. Você teve medo de ler a palavra alguma vez? Eu vou trazer uma experiência comigo. Assim, quando eu tinha 15 anos, eu não tinha essa experiência, mas eu comecei a ler o Testamento, Jesus, no encontro daquele rapaz, o jovem, né? Ele dizia assim, faça isso, faça isso, faça isso. Se não fizer... Então, naquela experiência assim, eu comecei a ler e disse assim, não, isso aí pra mim não dá não. Eu fechei a Bíblia. eu não consigo, eu tô perdido, eu não consigo fazer isso não. Você já teve essa... Já. É engraçado, a gente ri. Eu disse, meu Deus, eu acho que eu tô ficando louca, porque como é que o senhor me dá um negócio desse? Não é assim que a gente pensa, como é que o senhor me dá uma palavra dessa, Senhor? Como é que eu vou pregar isso aqui? Se eu não entendi, e às vezes até a gente se identifica totalmente, né, Vitor, com aquilo, né? Jesus dá aquela palavra, a gente se identifica totalmente, mas não, meu Deus, mas isso aqui não vai dar para mim pregar, não. Já aconteceu. Mas aí, como entra a resiliência e a obediência, a gente tem que voltar e fazer o que é a vontade de Deus, né, através da palavra. Você já teve conflitos com outras espiritualidades, assim, outras pessoas ligadas a outras denominações? Vários. Como é que você lidar? Eu passei até por uma experiência, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos e protestantes, né, que são todos filhos de Deus. Mas nós que somos católicos, Vitor, não podemos ser omissos, né? E o que mais implica hoje em dia na nossa igreja é que a gente sabe que tem aquelas pessoas, acho que por medo ou por não querer desagradar, né? E se Deus é a verdade, eu tenho que pregar a verdade, né? Uma vez eu carrego a minha medalhinha de Nossa Senhora das Graças, hoje estou com São Bento, né? Por providência, talvez, né? E essa pessoa é evangélica, uma pessoa bem próxima. E aquilo me incomodou muito. A forma que eu fui abordada por ela, né? Ela já sabe da minha religião, ela conhece, né? Então não tinha necessidade daquele ato tão, assim, até ignorante, né? Bateu no meu peito e disse, como é que você anda com a medalha de uma mulher dessa? Falando de quem logo? Da minha mãe Maria. De quem? Aí eu disse assim, eu não entendi. Eu me fiz de doida, Vitor, né? Tem situações que a gente tem que se fazer de doida, né? Aí eu disse assim, você tá falando de Nossa Senhora? Aí ela, sim, dessa mulher. Aí eu disse, me diga uma coisa, você tem mãe, amada? Ela disse, tenho. Você gosta quando alguém fala mal da sua mãe? Ela, não, então não fale mal da mãe do meu Senhor. Não se engane. Você diz que ama Jesus, que Jesus é a sua vida, você anda na sua igreja, e como é que você ofende a mãe do seu Senhor? Me diga aí agora. Pronto. Foi o primeiro conflito que eu tive assim. Ela vem falar. E lembre-se que Maria não é uma mulher qualquer. Ela é a mãe do meu Senhor e do seu também. Então, o que eu fui entendendo dessas pessoas, Vitor? Que muitas pessoas que conversavam comigo antes em relação a isso, que hoje são da igreja protestante, que são evangélicos, e muitos voltaram para a igreja católica. Eu fui ver que essas pessoas tinham grandes problemas com as suas mães. Aí isso refletia nelas. Então, por isso que a gente tem que amar. Tem que ensiná-las e amar. Porque se você for a fundo, você vai ver que tem feridas atrás dessas revoltas, né? Então, essa pessoa era uma delas. Ela não tinha um bom relacionamento com a mãe. Então, para ela, era ver a mãe era uma coisa que incomodava, né? A nossa devoção, nosso respeito a Maria. E aquilo incomodava ela, aquele amor de filha por mãe, que ela não teve de mãe. Aí ela se revoltou contra a Nossa Senhora, entende? Eu acredito que muitos também passem por isso, Vitor. Muitos. Tem pessoas, e muitas, a maioria, elas entram em contrato com a religião, certo? Então elas só
Elas creem assim, num Deus que está aí. E elas vão vivendo só na oração de Deus, da graça de Deus, e esquecem ou não acreditam e creem nessa força do mal e nos cerca também. Né? Sim. Então, elas às vezes estão aí e começa a acontecer coisas, elas não creem e possa vir daí. Não, eu tenho um Deus, aí quando começa. E pode acontecer assim, e você diria para essas pessoas, como é que você trabalha assim, diante disso, assim, porque às vezes as pessoas só começam a acreditar quando percebe realmente uma força agindo sobre a vida delas, uma força inexplicável, algo é inexplicável. Então elas começam a perceber e realmente o mal está ali. Não é que a gente tenha ter a neurose do mal, mas a gente tem que estar preparado pela graça de Deus a agir. Mas quando a gente está só na graça, só alimentando, é como se a gente recebesse aquilo ali, mas não se preparasse para aquilo ali. Eu costumo dizer, Vitor, que existe o bem e o mal, né? Nós sabemos que existe o lado do mal e o do bem. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo acreditando na graça de Deus, mas não vivem aquela graça. Não estão na graça. E quando algo começa a dar errado, começa logo na família, a maioria das vezes. Atingindo um filho, né? Atingindo o trabalho dela. Ele usa pessoas para começar calúnias, fofocas, contendas. E aí aquilo se torna tão rotineiro que a pessoa começa a perceber que tem algo errado, né? Porque até isso, mesmo você distante da graça, o Espírito Santo ele é defensor, né? Ele vem em nossa defesa. Todo batizado ele recebeu o Espírito Santo, né? Então o que é que eu sempre aconselho e oriento, né? Que essas pessoas comecem a entender e buscar a Deus verdadeiramente. Porque só Deus é capaz de expulsar todo mal, de afastar qualquer maldade, qualquer inveja, qualquer palavra de maldição que muitas vezes recebemos, né, Vitor? Às vezes as pessoas nos amam de graça, mas outras odeiam a gente de graça, né? Então o que é que eu digo sempre? A graça de Deus. Busque a graça de Deus, para que Deus mude primeiro as suas atitudes, comece a... Primeiro, se não está com confissão, procura se confessar. Se não está indo à missa, procure os sacramentos da Santa Amada Igreja. E quando é algo mais sério, que a pessoa às vezes tem até a curiosidade, não tem outra coisa melhor do que o nosso catecismo da Igreja Católica. O catecismo é um resumo de muitas coisas e de tudo que precisamos entender entre essa parte do bem e do mal. Busque Deus primeiramente e busque o conhecimento. E mude as atitudes. Porque eu vejo, Vitor, muitas vezes acontecer com brechas que as pessoas dão. Primeiro, palavras de maldição dentro de casa. Reclama por tudo. Não aprende a ter gratidão a Deus, a nada. Tem tudo e não tem nada porque não tem a graça de Deus. Às vezes coisas, até Deus permite, Vitor, que venham coisas para mexer, para que a pessoa saia daquela cegueira espiritual. Eu vejo isso como uma cegueira espiritual. Então, quando as pessoas começam a perceber que algo está rochando mesmo, aí vão à busca de Deus. E é a melhor saída, é o caminho. E né? Às vezes também, as pessoas às vezes atravessam um momento difícil, procuram graça, procuram ajuda, mas quando acha que tudo passa e escapa de novo. Escapa de novo. Por isso que eu digo, a gente tem que permanecer na alegria e na dor com Deus. E eu aprendi uma coisa, e essa quaresma vem me ensinando cada vez mais. Cada quaresma que eu faço é um ensinamento novo. Eu aprendi, em vez de reclamar mais ou alguma coisa, nem pensar em reclamar, louvar. Faça a experiência de agradecimento da graça chegar, que tudo vai. Quem agradece, a graça tentar desce. Ser mais fiel possível. Mais fiel possível. E a gente não consegue, né? Mas o que você pudesse ser mais fiel possível, né? Procurar. A gente nunca vai conseguir, melhor, né, Vitor? Porque perfeito só Deus. Mas a gente tem que tentar todo dia. E até ele diz assim, se você errar e não diz que erra, já está mentindo. Né? Então a gente erra. Só que a questão é não permanecer no erro. Levantar, tentar levantar, seguir em frente, batalhar para isso, para lutar, né? E a nossa meta é essa, né? Até chegar ao céu. Camilo, como você define Deus? Tudo. Deus é tudo na minha vida. Tudo.
Deus é tudo para mim. Não tem outra coisa que possa preencher essa palavra. Ele é o meu tudo. Essa é a definição que eu tenho de Deus, do amor. Certo. Tem uma... Camila. Oi. Se você puder falar, né? Alguma decepção, né? Porque assim, a gente está vendo aqui no chat, né? A Ana Queiroz, ela até tá dizendo assim, ó, eu tô aqui em Portugal, já é 1h da manhã, né? Aí a Maria Lucélia diz assim, Ana Queiroz, a conversa tá tão boa, né? Glória a Deus. E aí veio algumas perguntas assim, alguma decepção que você teve e superou, que pudesse passar para quem tá aqui conosco, né? E também qual é o seu sonho, né? Porque você agora tem outros sonhos de que não é os sonhos talvez que a gente tenha. E qual é a oração que você gostaria de ensinar para nós, né? Parece um repórter, né? Bem, a primeira pergunta, né? Decepção. Sempre vamos ter alguma decepção, né? Mas as decepções, elas nos fazem crescer. Elas nos ferem para que a gente seja curada. Então, assim, você que se decepciona com pessoas, você sempre vai se decepcionar com pessoas, mas você tem que colocar o seu olhar naquele que tudo pode. A única pessoa que não vai nos decepcionar é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você passou alguma decepção, eu já passei por muitas, mas eu tinha que olhar para onde? Para frente e para o alto. Eu tinha que olhar para o alto. Então, foi essa minha decisão de olhar para Deus que eu superei todas as minhas decepções. Mas essa decepção teve com alguém que você não esperava? De onde menos a gente espera que vem as piores pancadas, né? E é exatamente aí que Deus permite que a gente seja ferido, para que verdadeiramente a gente permita a graça de Deus nos curar. É isso que eu falo. E qual era a outra pergunta que falaram? O seu sonho. Qual o seu sonho agora? Tantos sonhos. Conte só. Pode contar, né? São muitos sonhos, mas o meu maior sonho é conseguir realmente realizar a vontade de Deus na minha vida até eu chegar ao céu. Esse é o meu maior sonho. E a oração? Qual a oração que você gostaria de ensinar para quem está aqui conosco, né? Eita, são tantas, né? Oração que eu sempre faço, né? Que eu sou muito mariana, quem sabe que caminha comigo, que eu sou muito mariana, eu sempre falo, onde Nossa Senhora passa, tudo se desembaraça. Não é nenhuma oração, é uma jaculatória. Então, assim, quando você tiver seus problemas, suas dificuldades, lembre-se que você tem uma mãe que intercede por você no céu, e que Maria, ela sempre passa à frente das nossas dificuldades. Não somos filhos obedientes, ainda estamos lutando por essa obediência, mas aonde Maria passa, tudo se desembaraça. Todo nó pode ser desfeito? Pela força da oração, pode. Eu creio nisso. Todo torto pode se endireitar? Pode. Pela fé que eu tenho em Deus, ele pode se endireitar. Mas um dia eu fui um homenzinho torto. Existem os mais difíceis? Sempre vão existir, Vitor, pessoas mais difíceis. Mas se você tem o amor de Deus, se você se colocar no lugar daquela pessoa que você queria, que mesmo você estivesse ali naquela vida torta, que você tá ali naquela dor, você quer que alguém não desista de você. Eu vou dizer algo assim, vamos dizer, muito desafiador para você. Estava demorando? Jesus chegou para os discípulos e disse: se aquele lugar ali, se caso você não tiver receber tua paz, saia e deixe lá poeira, até o pó. Então a gente pode desistir de alguém? Nunca. Mas e se ele disse isso? Como é que a gente faz? Eita, a gente tentou ali, tentou aquela pessoa, ele não permitiu. A última palavra é a de Deus. Só se Deus chegasse para mim e dissesse: desista. Enquanto ele não disser, eu não vou desistir nunca. De ninguém. De ninguém. Mas aí, então, nós temos que nos desafiar todo tempo. Todos os dias. A nossa vida é um desafio, Vitor. Principalmente a gente que é missionário. Jesus, ele não teve medo de nada, né? Ele foi humilhado, foi cuspido.
E quando colocaram Jesus na cruz, disseram que nunca mais nós íamos ouvir falar nesse Jesus. E já se passaram mais de 2000 anos. E olha de quem que nós estamos falando. Do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que guardar raiva? Não, Vitor. Mas, por exemplo, Jesus, mais um desafio. Jesus tinha raiva dos hipócritas. Ele tinha pavor dos hipócritas. Ele não tinha, não. Ele tem, Vitor. Ele tem pavor dos hipócritas. A gente pode ter pavor, dar um esbarrão, ou a gente tem que se manter, porque às vezes também a gente tem que se reconhecer, e nós não somos A gente Deus. não é santo e nem Deus. Né? Não pode ser hipócrita de achar que é melhor do que o outro, né? Certas situações é melhor a gente calar. É melhor a gente calar para não se tornar um hipócrita, Vitor. Porque somos humanos e somos falhos, né? Nós que estamos de pé caminhando é que temos que ter cuidado para não cair nessa hipocrisia, né? Porque muitas vezes a nossa vaidade humana pode vir a nos cegar, né? O nosso egoísmo, a nossa vaidade humana. Porque disser que não tem, todos nós temos vaidade. Somos humanos. Somos humanos demais. E nós podemos nos tornar pessoas hipócritas. E achar que porque estamos aqui, porque estamos rezando, estamos à frente de alguma coisa com Deus, somos melhores. Não somos melhores. Talvez somos até os mais pecadores, né, Vitor? Deus pegou logo, né? Tudo assim nos separa, talvez mais fino do que um papel desse. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente pode fazer coisas que a gente não pensa. Que não pensa e nem queria fazer. Nem iria fazer. Exatamente. Como é que você procura se controlar para não fazer? Quando você vem, tá com muita Espírito raiva. Santo, vem, Espírito Santo. Espírito da verdade. Olha, eu tenho que chamar o Espírito Santo, viu, Vitor? Vem e Nossa Senhora do Equilíbrio. Porque somos humanos demais. Temos nossos momentos de ira, de raiva. Somos pessoas frágeis, né? Porque somos humanos. E temos as nossas falhas. Perfeito só o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, o que eu peço é isso. Vem, Espírito Santo de Deus. Não permita que a Camila velha volte para envergonhar o meu Senhor. Eu tenho que lembrar que se a Camila velha volta, eu não vou envergonhar a mim, é a Deus. Eu penso sempre assim. Isso no meu particular, viu? Uma pergunta. Camila, qual o conselho você daria para quem está começando na caminhada? Dá tempo de tomar uma água. Enquanto ela não bebeu nem água, nem café e nem bolo. Não, água já tomei. Acabou a água. Acabou a água, vai chegar. Olha, só digo uma coisa para quem tá querendo, né, começar essa vida nova, né? Perseverança. O caminho de Deus é estreito, mas é o melhor caminho a se seguir. Não há outro caminho melhor a se seguir do que o caminho com Jesus. Ele é estreito, torto, tem as pedras pelo caminho. As pedras que a gente encontra mais são as pessoas que nos apontam. E não se deixem levar pelos apontamentos do passado. Infelizmente, tem pessoas que nos conhecem, Vitor, do passado, que quando vê a gente na caminhada, na vida nova, são as primeiras a nos apontar. Ah, mas eu te conheço. Só que tem um detalhe. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Já disse Santo Agostinho, né? Aquela prostituta, Santo Agostinho com Jesus na igreja, naquele momento, e ela correndo atrás de Santo Agostinho, dizendo: Agostinho sou eu, aquela. Santo Agostinho virou para ela com Jesus e disse: o que, Vitor? Que pena, mas eu não sou mais o mesmo. Então, assim, saiba que quem está em Cristo é uma nova criatura. E siga em frente, não desista de ser de Deus. Você, Camila, assim, a conversão gera em nós uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade intensa, assim. Você já parou para pensar nisso, de você pegar, você tá num lugar e ter pessoas que estão ali percebendo e você nem imagina, percebendo, e aí uma atitude que você possa tomar diferente pode prejudicar o caminho daquela pessoa. Você com certeza, já percebi. Por isso que a gente tem que estar em intensa vigilância. Porque um deslize nosso, às vezes, pode levar a pessoa para o fundo do poço. Porque as pessoas continuam ainda colocando em nós confiança. E a gente é exemplo, né, Vitor? A gente tem que ser realmente. É importante. É importante a gente ser exemplo de Deus na vida das pessoas. Antes eu era improvável, né? Muitos não acreditavam em nada em mim. Hoje, na minha família, se eu digo hoje, eu sou uma referência de Deus na vida de muitos.
Isso é importante, mas isso também nos traz um peso de uma responsabilidade. Então, assim, o que é que me cabe? Estar sempre no centro da vontade de Deus. E até assim, Amila, da responsabilidade, diante dessa responsabilidade, trazer clareza para o outro, para também ver assim, você está numa batalha também, você está no caminho de conversão também, para aquelas pessoas perceberem. E, por exemplo, Amila, a gente às vezes procura a santidade no outro, e a santidade a gente tem que procurar em nós mesmos. Vitor, a gente tem que procurar a santidade em exemplos do outro também, né? Não só em nós, né? Até porque não somos santos. A santidade tem que procurar em Deus, em Cristo Jesus. Mas muitas vezes somos falhos. Como você disse, a gente tem uma responsabilidade muito grande na vida das pessoas. Pronto, por exemplo, posso dar um exemplo particular. Eu conheço você há pouco tempo, mas desde a primeira vez que eu vi, eu senti algo que eu podia confiar em você, porque eu vi o poder de Deus em você, pela sua postura, a sua forma de falar, a sua forma de rezar. Então isso, Vitor, às vezes a gente não percebe que as pessoas veem em nós essa confiança, entende? Então a gente tem que ter esse zelo até conosco, a partir do momento que eu me decido seguir a Jesus, a partir do momento que eu decido ser missionária, né? Eu tenho que ter esse zelo comigo, com a forma de falar, de se vestir, aonde eu vou poder andar. E isso aí é um risco muito grande para nós. Você sabe, né? São desafios. E também, Amila, assim, a mostrar e ter Deus não é ser chato. Não. Ter Deus é agora alegria. Você falou o que eu ia dizer. Muitas pessoas às vezes não querem ir para a igreja porque acham que é uma coisa chata, só rezar. Não vive só de rezar. A gente também tem o nosso momento, temos as 7 áreas na nossa vida que trabalhamos: a física, a mental, a espiritual, a emocional, a afetiva. Todas elas têm que ser trabalhadas. A gente não pode viver só dentro da igreja, só no grupo de oração. Mas até nisso, na sua alegria, no seu lazer, você tem que estar com Jesus. Não existe férias de Deus. Não existe, né? Tem várias aqui, né? Mas, eita! É que foi acumulando, né? Vitor, aí eu acho que é para você, Vitor. Vitor, quando temos o dom de visão e temos medo de falar o que está passando, quase uma pergunta, né? Ela tem, eu acho que é assim, ela tem o dom de visão, mas tem medo de falar. Proclamar. Aí você tem que sentir também a ação do Espírito Santo, né? Inquieta. E a gente tem, às vezes isso vem no nosso medo humano, e o outro vai pensar. E a gente tem que ousar e revelar. Não, estou vendo isso aí. Então a gente parar de ter um pouco desse receio e a gente vai falar. Até porque a gente vai pensar bem assim, não, fulano é doido, né? Tá esquizofrênico. Tá esquizofrênico, né? Tá vendo coisas. Tá vendo coisas, né? Mas pode falar. Mas a gente tem que ir aprendendo a procurar pessoas, em primeiro lugar, pessoas que tenham essa experiência mais mística, para partilhar com ele e saber se realmente aquilo ali é de fato meu ou humano, ou é só uma impressão minha, né? Uma neurose. Às vezes a gente começa a ver coisas achando de neurose, né? A gente está tão neurótico diante de coisas. E aí eu te pergunto, Amila, esse medo do inferno pode deixar a pessoa neurótica e a pessoa ter essa conversão mais pelo medo do que pelo amor de Deus? E a pessoa fica perturbada? A gente sabe que isso acontece, né, Vitor? Tem pessoas que não estão na graça de Deus e elas têm esse medo do inferno, né? E quando elas começam a entender que o inferno existe, aí elas ficam, realmente acontece. Pessoas, eu já atendi pessoas que, assim, altamente, na palavra mesmo, descompensadas, achando que porque fez coisas, iam pro inferno, iam morrer. E a gente sabe que um dia a gente vai para a nossa glória, né? Mas isso aí a gente tem que ter muito cuidado, Vitor, até no que vai falar para essas pessoas. A gente tem que ter um aprofundamento, um acompanhamento e até casos de direcioná-las para alguns sacerdotes, né? Que vão ter aquela condição, aquele preparo. Você tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter esse cuidado de ser missionário, mas nós não sabemos de tudo.
né? E a gente pode perder uma alma ali. A gente não pode correr mais o risco de perder uma alma. Então, se a gente, naquele momento, a pessoa te procura com esse medo do inferno, se torna até uma pessoa neurótica, de tudo ver, de tudo querer achar que aquilo é o mal, que vai morrer, que vai para lá, não vai ter salvação, a gente tem que ter o discernimento de direcioná-la para uma pessoa capacitada para que isso não venha a acontecer. Inclusive dizer, vale a pena a gente se manter no amor de Deus. Vale o amor de Deus. E quando você sente o amor de Deus, você não vai aí ter você mais se medo. direciona, você não tem medo. Você tem ousado. Então, para essa pessoa um pouquinho, é procurar uma pessoa mais preparada, né? Que a oriente. E né? a oriente, não sair de início falando. Porque às vezes a pessoa tem um dom tão forte e ela fica perturbada diante disso tudo que está vendo. Então ela tem que procurar uma pessoa mais próxima, partilhar o que ela está vendo, saber sentir o que ela está vendo e também aprender a fazer as orações certas também, né? Você falou um ponto, Vitor, que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente que quando está começando aquela euforia, como você falava no início, de caminhada, aí fica pedindo, eu quero ver, eu quero proclamar. A gente não pode pedir para ver nada. Não é correto, né? Nós sabemos que não é correto. A gente, muitas vezes acontece uma mística, mas ali se for da vontade de Deus. Como eu tive aquela experiência sobrenatural ali, foi uma experiência mística, sobrenatural, que eu vi nitidamente, mas por permissão de Deus. Então pode estar pedindo para ver coisas. Não, é perigoso. Não é correto. Nessa mesma linha, né, tem a Ana Selma. Camila, qual é a melhor experiência espiritual que você viveu? A melhor experiência espiritual que eu vivi foi quando Deus entrou totalmente na minha vida. Foi a melhor experiência que eu tive do amor de Deus. Foi essa uma das melhores experiências na minha vida, assim, espirituais, né? Porque a gente, quando não está na graça de Deus, a gente é um saco vazio. E uma das melhores experiências que eu tive por parte de Deus foi realmente conhecer o amor de Deus na minha vida. Eu não sei se vai entender essa daqui também. Podemos sofrer alguma consequência de Deus? Acho que talvez um castigo. Sim, talvez assim, uma consequência de Deus, assim, não. Ela quer dizer assim, Deus castiga. Eu acho que ela está perguntando isso. Se podemos sofrer alguma consequência de Deus, né? Alguma coisa assim, né? Toda má ação tem uma má reação também pra gente, né? Se eu tenho uma má atitude, eu não vou ter uma resposta positiva. E principalmente se eu desobedecer a Deus, nosso Deus é um Deus de amor, não é um Deus castigador, mas ele é um Deus justo, né? Muitas vezes, pela desobediência, passamos por consequências e achamos que foi Deus que nos castigou. Não, a nossa má atitude trouxe consequências para a nossa vida. Deu abertura para más coisas chegar até nós. Eu acho que a última aqui. O que devemos fazer quando sentimos um vazio espiritual? Vai, Vitor. E ela até botou entre parênteses, Vitor. Aí, viu? O Espírito Santo disse, vai. Mandou, foi. O vazio espiritual não é algo fácil de se retirar, né? Não é algo fácil. E a experiência de Deus, ela é única para todo mundo. É como se Deus derramasse um balde de água, de graça, e cada um recebe de um jeito. É a mesma coisa, mas cada um recebe de um jeito, né? E o primeiro passo para você retirar esse vazio é você procurar a graça de Deus só pela graça de Deus. Não procurar ser preenchido, mas procurar, sim, deixar o coração aberto para que naquele momento possa-se ter essa experiência. É estar preparado. Mas aí vem esses vazios, mas esse vazio às vezes também está ligado a uma história. Uma história que a pessoa atravessou. Uma história às vezes de decepção, uma história às vezes de frustração, uma história às vezes familiar ruim, dentro de fora de casa, de desamor. Então isso tudo pode ter sido preenchido também por um imenso vazio. E esse imenso vazio a gente vai descobrindo a partir do momento que a gente se deixa assim, tenta um pouco se desligar desses momentos de dor e se amparar e escutar o silêncio, ir para um momento de oração, ir para a missa e deixar experimentar. São Paulo diz bem assim: em todo momento observa e guarda o que é bom,
E às vezes, durante aquele momento, às vezes a gente procura só guardar e é ruim, não tem a experiência de ouvir. E naquele ouvir você pode ser tocado. Naquele ouvir, naqueles momentos de experiências, você pode, mas esse vazio, ele não é preenchido automaticamente. Ele é preenchido passo a passo. Por causa, mais uma vez eu digo, por causa da história, às vezes, a pessoa teve uma história de vida e teve esse vazio. Então, passo a passo, ela vai sendo restaurada. É como esse copo que está assim, preparado para transbordar, mas e vem a graça. A graça vem, preenche, vai preenchendo aquela água limpa e retirando a água suja. A água suja. Enquanto a bênção vai transbordando. Então, até chegar, ele deixar só a água limpa, vai ser um processo. E descobrir, preencher esse vazio é um processo de cura interior. É um processo de experiências. É um processo de você, antes de tudo, retirar sua culpa, não ficar se culpando, não ficar se maldizendo, não ficar se torturando. E um novo caminho daquele Deus é libertador. Um Deus esperou aquela mulher Ananéia chegar ao poço profundo. E lá pediu, dai-me a água para beber. Né? Aquela experiência que Deus chama a ela para servir. E nesse servir, ele vai entrando na vida dela. E vai fazendo aquela cura acontecer. Aquela cura sendo retirado. Então é um processo. É um processo e vai vindo. E às vezes a gente tem que passar. E às vezes a gente, para ser curado, a gente tem que passar diversas vezes por esse. Então esse vazio, ele vai. Esse vazio, ele vai acontecendo. Mas eu deixando livre. Eu não esperando. Aí hoje começou um processo. Mais uma vez eu digo, para limpar toda essa água parada. Né? É um lago. E o rio vem e começa a passar. Aí ele começa a passar por aquele lago e ele limpa. E ele vai levando toda aquela coisa para o mar. Né? Nessa troca, né, irmão? Pode ocorrer que a gente está sentindo um vazio, né? Na verdade está sendo preenchido. Desde que eu tome alguma atitude, né? Exatamente. Certo dia, na Casa da Misericórdia, o Vitor proclamou para mim e aconteceu, viu, Vitor? Glória a Deus. Quem falou foi a Vilma Carmona Combatente. Glória a Deus. E tem aqui, Camila, qual foi a melhor inspiração que você teve com o Espírito Santo? Melhor inspiração? Foi quem fez foi a Ednar Nega. Essa pergunta. Foram tantas. Mas uma das melhores inspirações que o Espírito Santo me deu, atualmente, né? Foi um evento que eu realizei, um congresso para as mulheres que eram curadas para curar. Porque nessa inspiração eu vi a força de Deus agir no meio daquelas mulheres de uma forma diferenciada. E eu entendi que com Ele, com a obediência em Deus e com o Espírito Santo eu posso ir mais além. Foi uma das melhores experiências. Foi uma coisa que eu não acreditava naquilo que era possível, mas o Espírito Santo me impulsionou a realizar, mesmo eu com medo de realizar aquilo. Mas eu acreditei e foi uma das melhores experiências de inspiração do alto que eu fiz, que eu recolhi e coloquei em prática. A Vilma, ainda ela faz assim, sempre sigo os conselhos da Camila Abreu e me ajuda a crescer espiritualmente. Olha, a conversa tá muito boa, né? Que a gente não vê o tempo passar, mas já passamos um bom tempo aqui, né? Precisamos ir para casa, a gente precisa ir para casa, amanhã tem trabalho, né? Mas assim, que conversa boa, né? Que conversa inspiradora, que conversa que nos alimenta a alma, não é uma conversa de negócio, de compra e de venda, não é uma conversa que preenche a alma, né? Ela vai preenchendo. O irmão Vitor deu uma analogia muito interessante, porque se nós estamos cheios de alguma coisa, e aí se nós nos oferecemos, tá aqui numa conversa como essa, como nós nos oferecemos ir na celebração, a gente ir a algum lugar, que lá é a troca, essa transformação, ou seja, nós vamos nos preencher e a gente vai dizer assim, de repente eu me modifiquei, né? E de repente,
Mas nada foi de repente, né? Foi logo um processo que eu iniciei. Eu gostaria aqui assim de continuar mais um pouco mais de conversar, né? Mas a gente começa a conversar com frio. É brincadeira. Mas assim, eu fico muito grato, né? Eu queria que cada um pudesse falar mais um pouco, né? Se despedir de todo mundo. Fico muito contente, né? Vou até botar a última pessoa que está bem aqui, quer ver? Ó? Socorro Torquato, a conversa está muito agradável. Tá? Vai dormir, Socorrinho. Brincadeira, não vai dormir não. Aí tem outra aqui, ó. Verdade, uma conversa muito proveitosa. A Ana Queiroz também falou. A gente fica muito grato, né? Fica já o convite renovado, não é isso? Irmão Vitor, vamos para as perguntas finais, ou então para nossas despedidas. Eu não vou dizer o tempo não, porque senão vocês vão apressar mais ainda, não. Viu? Então, para nossas, o que você diria hoje para as pessoas que estão nos escutando? Qual seria uma palavra? O que eu diria, o que eu digo, né, agora, é que nunca você sai do centro da vontade de Deus. E se na sua vida agora tem algo que afasta você do centro da vontade de Deus, saia. Afaste-se dessas pessoas, afaste-se dessas coisas, porque não existe nenhum sentido na nossa vida sem a presença do Senhor. Então, assim, nada, nenhuma proposta, nenhuma amizade que tire você do centro da vontade de Deus, não queira. Queira sempre estar no centro da vontade de Deus. Amém. Amém, né? Amém. Irmão Vitor, olha que foi experiência boa, né? Experiência boa, um aprendizado cada vez maior, né? São coisas que vêm à nossa vida. Não é só você que está assistindo, mas com vocês também, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a desejar cada vez mais ir além, né? Sem vocês, o que seria da nossa missão? Né? Falar ao vento, né? Não. Vocês fazem também a graça acontecer e eu sou grato por esse momento, sou grato ao Emerson, porque também me deu condição, foi ele que iniciou, e essa palavra final deveria ser dele, né? E o Espírito Santo agiu através dele, né? Eu não vou dar a palavra final não, porque Deus pode até estar me chamando, mas não quero ir agora não. Brincadeira. Ó, Camila, qual foi a sua experiência com o seu primeiro congresso para as mulheres? Fala um pouquinho dessa experiência, né? E tem mais uma aqui, a conversa tá ótima. Obrigada, Camila, e o seu Vitor, pelos conselhos, ensinamentos. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Boa noite. Ó, também já estão se despedindo. Mas dá tempo ainda a Camila responder, né? Agora, essa pergunta aí última vai ficar no meu direct do Instagram. Olha aí. E procure lá no meu direct, no meu Instagram, que a gente aprofunda mais essa experiência do Congresso das Mulheres. Aqui a Camila, é um tracinho, né? Camila, tracinho embaixo, que a gente chama underline. Abreu. Tá aqui na tela, dá pra ver. E aí, quem puder seguir, siga. Vai lá que vai ter lá, né? Ela já tá dizendo aqui o que vai acontecer. Pode ir lá, que aí a gente aprofunda essa conversa, viu? Que legal, olha. Muito bom, muito grato mesmo. Muito grato. Né? Colocar as últimas mensagens. E quando será o próximo congresso? Ó, o pessoal já tá com expectativa, viu? Eita Deus poderoso. Em breve, né? Em breve. Olha, que Deus nos alcance com sua paz, que Deus nos acolha durante essa noite, que esta noite seja restauradora, que se caso tenha alguma inflamação em nosso corpo, que todas as células, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, seja restaurado. Que nos dê a graça de nos alimentar espiritualmente, para a gente continuar nesta vida em paz e com alegria. Olha, tenha uma boa noite. Assim, se você gostou, compartilha com alguém, né? Seja sempre bem-vindo a esse canal. Vamos estar sempre aqui rezando, sempre a hora da misericórdia e sempre às 19 horas. Às vezes com o irmão Vitor, às vezes não, é sempre com o irmão Vitor, viu? Glória a Deus. E dia de quarta-feira, às vezes com o irmão Emanuel Maria, quem conhece, né? Sempre é bem-vindo. Olha, até mais, viu? Irmão Vitor. Boa noite, fiquem em paz, né? Que Deus abençoe a vocês e que a graça de Deus se derrame cada vez mais intensa sobre a vida de cada um de vocês. Dê o like. É mesmo. Nos ajude. O YouTube nos pede isso, né? Ele nos pede isso.
Mas mais ainda, Deus vai abrir as portas. Glória a Deus. Amém. O YouTube até pode querer o contrário, mas quando Deus determina, as coisas acontecem. Amém. Amém. Suas palavras, Camila. Quero agradecer primeiramente a Deus por toda a oportunidade. Que Deus abençoe cada dia mais esse canal. Que é a graça, né? Uma grande graça de Deus estarmos aqui. Que oportunidade Deus nos está dando para que a gente entre na vida, nas casas das pessoas. E isso é uma graça. Então, assim, que Maria envelope a cada um que estamos aqui, a cada um que acompanha até o final. Que Maria entre e permaneça nessas casas, nessas famílias e nesses corações. Muito obrigada por tudo. Amém. Bom abraço. Tchau, pessoal.